galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do Rio de Janeiro e do Brasil nos campeonatos que estão em curso. Final de semana, sabadão, é Brasileirão 2018, 29ª rodada. Tivemos como abertura um clássico carioca, galera. O clássico entre Flamengo de Dorival Júnior, não é o Flamengo do Barbieri, eu avisei. Dorival não é o melhor técnico do mundo, porém, sabe treinar. Vai ter o seu prazo de validade também? Lógico que vai, como todo treinador tem. Só que tem uma diferença do Barbieri para o Dorival. Eu estava falando isso há muito tempo. Esse Flamengo que não é do Barbieri, é do Dorival, contra o Fluminense do Marcelo Oliveira, o Fluminense dos 3 zagueiros, que hoje, juntando o Gum e jogando o Digão, não dava meio. Tinha o Ibanez, com alguns problemas ali, não tinha o Léo na lateral, não tinha um homem de criação, teve muita dificuldade. Quanto é que foi o jogo, Flamengo? Quanto é que foi esse Fla-Flu, Magalhães? 3-0 Flamengo. E vou dizer, o torcedor do Fluminense não me leva a mal. 3-0 e lamba os beijos. Porque o Flamengo perdeu pelo menos uns 2 ou 3 gols no primeiro tempo. E no segundo tempo, depois que o Flamengo foi no terceiro gol, o Flamengo não acelerou mais o jogo. O Flamengo recuou. Pô, já estava 3-0, recuou. Mas quando entrou o Berrio, que o Flamengo acelerou, o Flamengo poderia ter feito o quarto. Com o Berrio que o Jadson tirou. Ou seja, perdeu de 3-0 o Fluminense, mas bota mãos pro céu que poderia ser pior. Porque eu vou ser bem sincero, meu amigo tricolor. Você pode entrar aqui no canal, pode falar o que quiser, mas na boa, o Fluminense não jogou nada. Não tem nem como falar, foi sorte. Não foi sorte. Foi mérito. O Flamengo ganhou de 3-0 por mérito. Poderia ter feito o quarto e não fez. O Fluminense não fez nada. O Fluminense teve, no início do jogo, umas 2 chances lá, que o goleiro do Flamengo, César, deu uma batida de roupa, defendeu de 2 vezes. Depois teve no segundo tempo uma cabeçada, aí sim, do Ayrton Lucas, que o César defendeu. Só. O Fluminense não conseguia criar, não conseguia fazer transição, não teve posse de bola. O Fluminense só teve posse de bola, como estou falando, no segundo tempo, porque o Flamengo recuou. E quando o Fluminense tem posse de bola, não conseguia criar, porque o time do Fluminense só criava ou por um lado ou pelo outro. Quase sempre era pelo lado do Ayrton Lucas, que estava muito engarrafado. O Fluminense teve muito problema para marcar o Vitinho. O menino Matheus Norton teve problema para marcar o Vitinho. Eu falei aqui, meu amigo tricolor, meu amigo flamenguista, no pré-jogo eu falei, o Vitinho vai fazer a mesma coisa que fez com o Gabriel contra o Corinthians. Vai cair em cima. Foi o que fez. Vitinho, primeiro tempo, deitou e rolou por ali. Todas as jogadas estavam sendo por ali. O Fluminense estava marcando mal. Taticamente o Fluminense foi mal. Tecnicamente o Fluminense foi mal. Sem criatividade, sem planejamento. Defesa batendo cabeça. Richard marcando mal. Ou seja, para resumir, o Fluminense não fez uma boa partida. O Fluminense não fez uma boa partida, por quê? Primeiro que não fez, de cara. Segundo, porque o Flamengo dificultou. O Flamengo matou a transição. O time do Fluminense, qual é o ponto principal do Fluminense? É a transição com seus alas. O Flamengo matou essa transição com 2 jogadores abertos. Aí o Fluminense teve que se preocupar muito com o Vitinho. Então o time ficou meio torto por um lado. Só estava atacando pelo lado do Ayrton Lucas, foi o que eu falei. O time ia ficar torto sem o Léo. Como ficou torto? E não tinha criação. O Marcos Júnior não é o cara de criar. O Everaldo tentava correr, mas estava isolado. Ou seja, o Fluminense acabou tendo que correr quase que o tempo inteiro atrás do time do Flamengo. Era 20 minutos de jogo, tinha 70% de posse de bola do Flamengo. E o Flamengo já estava 1-0. Então, o Fluminense não jogou bem. E o Flamengo? O Flamengo jogou bem, taticamente foi bem, tecnicamente foi bem, anulou o ponto forte do Fluminense, que é a transição pelos alas, se movimentou bem, o Uribe apareceu bem dentro da área,
os jogadores procuraram o Uribe, foram à linha de fundo, os jogadores se movimentando, correndo, um procurando o outro, ou seja, o Flamengo jogou bem, tática e tecnicamente, anulou o Fluminense e ainda contou que o Fluminense também não jogou bem. O Fluminense pode não ter jogado bem por dois motivos. Simplesmente porque os jogadores não estavam num bom dia. Ou não jogou bem porque o Flamengo anulou o Fluminense. O Fluminense não tinha saída porque não tem meio de campo de criação. Então você fica com o que você achar melhor. Ou o Fluminense foi mal porque estava mal, estava num dia ruim, ou o Flamengo anulou o Fluminense, sua principal jogada, e como o Fluminense não tem meio campo de criação, não sabia o que fazer. Então você escolhe o que você quer, meu amigo tricolor. E pro flamenguista, Flamengo jogou bem, tática e tecnicamente. Foi melhor. Indiscutível. Não dá nem para começar a falar. Ah, mas aí foi. Não foi. O Flamengo jogou mais. Mereceu ganhar, ponto. Fez 3, poderia ter feito 4, 5. Tá? O Flamengo no segundo tempo deu uma recuada, normal, porque já estava 3-0. Então, indiscutível a vitória do Flamengo. Bom, primeiro tempo, o Fluminense começou até numa pressão. A impressão que dava que o Fluminense ia bombardear o Flamengo. Começou numa pressão, roubada de bola no meio de campo, chute de fora da área, cabeçada, coisa e tal, mas foi aquele negócio ali dos 5 minutos. Parecia balão japonês. Aquela pressão, daqui a pouco o Flamengo começou a encaixar e teve a primeira jogada com o Vitinho passou. Segunda jogada com o Vitinho em cima do Matheus, passou, ferrou. O time do Fluminense falou, opa, Vitinho tá ganhando todas pelo lado esquerdo. O time do Fluminense deu uma recuada, óbvio que o Flamengo começou a trabalhar a bola, o Flamengo começou a trabalhar a bola no estilo do Flamengo, trabalhar do lado direito, do lado esquerdo, jogadores se movimentando, confundindo a defesa, e a jogada do Flamengo era toda em cima do Vitinho, porque toda vez que o Vitinho pegava na bola, pum, ele estava passando, ele estava ganhando. O tanto que a jogada do gol, cabeçada do Uribe, como é que foi? Jogada do Vitinho para que lado? Lado esquerdo. Cruzou o Uribe, foi lá, testou, ainda desviou no Digão, a bola entrou. Gol de um tempão que não acontecia do Flamengo, de um centroavante. 1-0, merecido, o Flamengo era melhor. E o Flamengo fez 1-0, mas não recuou. O Flamengo continuou dominando, tanto que o Flamengo com 20 minutos tinha 70% de bola. O Fluminense não conseguia jogar. O Fluminense não conseguia sair. O Flamengo continuou em cima, tentando. Teve outra chance. O Arão entrou pelo meio da área, pelo menos umas 4, 5 vezes. Era pro Arão ter feito pelo menos uns 2 gols. O Arão teve chance, Paquetá teve chance encabeçada, cabeceou no meio do gol. O Júlio César trabalhou um pouco. Ou seja, o Flamengo continuou em cima, com chance de fazer o segundo, não recuou, ficou em cima. Até que no final, numa batida do Vitinho, de novo, outro assistente do Vitinho, só que agora do lado direito, marcação, Digão e Gum foram muito maus. O Léo Duarte foi lá, cabeceou, fez 2-0, já estava aos 46 de segundo tempo. Esperava o quê? No segundo tempo, o Fluminense ia dar uma arrumada e ia partir para dentro. Até deu uma arrumada, o Fluminense começou a esboçar alguma coisa, o Flamengo tocando a bola, o Flamengo me faz o terceiro. Aí quando o Flamengo me faz o terceiro com o Uribe, a defesa do Fluminense toda aberta, convidando o time do Flamengo para fazer gol. Júlio César saiu a bola mal. O René dominou muito bem pro Vitinho, tocou de primeira. Tocou pro Paquetá chutou, bateu no Digão de novo. O Uribe entrou bem posicionado dentro da área, fez o terceiro. Depois que fez o terceiro, é lógico que o Flamengo recuou. O Flamengo deu campo. Diferentemente da época do Barbieri, o Flamengo marcava da linha do meio de campo. Quando o Flamengo marcava da linha do meio de campo, o Flamengo dava um certo espaço entre a sua área e o meio de campo e o time conseguia tabelar. O que o Flamengo está fazendo agora com o Dorival? O Flamengo está marcando, é só você olhar. Linha da área. O Maracanã tem 3 faixas. Uma mais clara, outra mais escura. Uma mais clara. O Flamengo estava marcando da terceira grande área. 3 faixas. O Flamengo estava marcando daquela terceira faixa para trás. Ou seja, o Flamengo estava marcando em 30 metros. Estava dando o restante do campo inteiro para o Fluminense e estava marcando em 30 metros ali. Só que fora da área. Então o Flamengo marcava naquele espacinho, daquelas 3 marcações, ficava ali. E o Fluminense tentava tocar. Tocava de um lado, tocava do outro, tocava do lado, tocava do outro. E não conseguia criar.
A chance que o Fluminense criou, que eu falei que tem que fazer tudo, é virada de jogo. Vira do lado direito para o lado esquerdo, do lado direito para o lado esquerdo, porque você vai da defesa balançar. O melhor lance do Fluminense no segundo tempo foi esse. O Daniel pegou a bola do lado esquerdo, lançou lá para o lado direito, a defesa do Flamengo teve que correr toda para o lado direito. Ele pegou a bola, cruzou para dentro da área, o Ayrton Lucas cabeceou e o César fez um defesaço. É o que eu falei, fez o time do Flamengo balançar, teve a melhor chance. A partir daí foi um bate-rebate dentro da área, o Fluminense tentava, mas sem muita convicção, aí colocou o Matheus Alessandro, o garoto habilidoso, com habilidade, partia para cima de um, para cima de dois, três, passava por dois, três, tentando de qualquer maneira, numa correria, mas sozinho ele não conseguia fazer. E outra coisa, o time do Fluminense, a impressão que estava dando é que já estava entregando os pontos. Porque o Flamengo pegou um contra-ataque, a bola foi passada para o Vitinho perdeu a bola, deu o contra-ataque para o Fluminense. Pô, só tinham dois do Fluminense, o Marco Júnior, acho que o Everaldo. Os outros jogadores ficaram tudo olhando para ver o que ia acontecer. Tá querendo perder, né? Tá querendo perder. Outro lance do Fluminense, uma falta em cima do Paquetá. Ninguém olhou pro César, pro Júlio César armar a barreira. O cara ficou gritando lá e ninguém olhava, ou seja, doido para acabar o jogo. Então, meu amigo tricolor, o Fluminense não jogou nada, não tem do que reclamar, tem que colocar a mão no céu que poderia ter sido pior. E o Flamengo voltou a se encaixar. Eu falei, o Barbieri treina esse time mal. Eu tô falando há muito tempo. Ele treinou bem um período. Ele pegou um esquema, o Barbieri, infelizmente. Mas eu acredito que o Barbieri vai ser um bom treinador. Ele só tem que ter outros tipos de esquema. Ele é o treinador de uma tecla só. Ele armou aquele time do Flamengo. Beleza. O time ficou certinho. Quando o time adversário começou a ver como é que o Flamengo jogava e começou a marcar, ele não conseguiu mais sair daquela encruzilhada. Ele não conseguia sair. E o time só vem caindo. Agora o Barbieri não pode falar, eu também ia conseguir fazer o que o Dorival ia fazer. Ia nada, porque os jogadores já não suportavam mais. Eu tenho um grande amigo que é setorista do Flamengo, ele falou, meu irmão, o treino do Barbieri é ridículo. Os jogadores treinam por profissionalismo, mas os jogadores não aguentam o Barbieri, ele treina mal. O time do Flamengo não sabe fazer um contra-ataque. O time do Flamengo não faz transição. Ele trabalha só com o Flamengo tocando a bola nessa lerdeza. Os jogadores não aguentam mais. Era por isso que o Vitinho não aguentava mais, um monte de jogador. Só que por profissionalismo eles ficaram na dele. O que foi que o Dorival fez? O Dorival é mágico? Não. Ele só começou a treinar o Flamengo, sair da defesa para o ataque com uma certa velocidade. E como? Toque de primeira. 1-2, para passar do meio de campo. Você fazendo 1-2, você pega e faz desguarnecida. E começou a treinar posicionamento do meio de campo do ataque. O Dorival, quando chegou, falou, o problema do Flamengo é posicionamento. O Flamengo se posiciona mal no meio e no ataque. O Flamengo, quando recupera a bola, não sabe aonde tem que se posicionar para sair rápido para o ataque. O Dorival é um gênio, é o melhor técnico do país? Não é. Mas ele é mais técnico que o Barbieri. Deu aquela ajeitada, mudou um pouco o sistema defensivo, marca agora bem lá atrás, dá o campo quase que inteiro para o adversário, marca bem lá atrás, para quê? Para poder espaço para sair no contra-ataque. É um outro Flamengo. Ainda tem umas peças de reposição. Colocou o Berrio no segundo tempo, Berrio tocou o F, lá a defesa do Fluminense começou a bater cabeça, o Flamengo ainda poderia ter feito gol. Então, meu amigo flamenguista, parabéns pro Flamengo, jogou bem, tático, tecnicamente, parabéns, está na cola do Palmeiras, agora é torcer pro Palmeiras, de repente empatar ali, empata ele Grêmio, que fica a 2 pontos do Palmeiras, que o Flamengo ainda tem um jogo contra o Palmeiras em casa, o Flamengo joga contra o Palmeiras em casa, depois tem um jogo fora contra o São Paulo, mas antes disso tem o Paraná, então dá para o Flamengo fazer mais 3 pontos e de repente, quem sabe, chegar nesse jogo contra o Palmeiras em pá de igualdade. Parabéns ao Flamengo e aos meus amigos tricolores. Não é terra arrasada, O elenco do Fluminense é isso mesmo, é uma partida boa, tá mal, 2 boas, 2 ruins. Falei para os meus amigos tricolores, alguns ficaram com raiva comigo. Esquece esse negócio de Libertadores. O Fluminense tem que pensar em fazer 45 pontos. Depois de fizer 45 pontos, aí você pensa o que vai fazer. Mas antes disso, filho, pense em fazer... Esquece. Chegar na Libertadores, vamos passar o Santos. Aí foca numa coisa, se erra. Ainda está ali na parte
na primeira parte da tabela, tem que focar em fazer 45 pontos. Hoje não fez uma boa partida. Ganhou do Paraná de 4-0, mas eu falei, é o Paraná. O Fluminense vai jogar contra o Flamengo. Vai jogar contra o Flamengo. Ah, o Flamengo é o melhor time do mundo? Não é, mas é muito melhor do que o Paraná. O tanto que o Flamengo hoje é o segundo colocado do Campeonato Brasileiro. Então, são coisas distintas. Mas não é ter arrasado. O Fluminense tem que botar a cabeça no lugar e continuar seu caminho no Campeonato Brasileiro. Tem parada difícil. Tem o Atlético Mineiro na próxima rodada. Uma parada indigesta. Mas tem que botar a cabeça no lugar e focar em fazer 45 pontos. Então, meus amigos, esse foi a minha análise de Flamengo 3, Fluminense 1. Então curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal. Resenha com seu amigo Magalhães. Estamos juntos. Um grande abraço. Até mais. Valeu. Fui. Tchau.